Bom, a percepção comum dita que caminhar é uma atividade inerentemente estável, um processo seguro, automático, algo que o corpo simplesmente faz sem nenhum esforço. É o que a maioria assume, com certeza. Exato. Mas, revisando a literatura de biomecânica pura que reuni para a nossa investigação clínica de hoje, a realidade técnica é o exato oposto. Totalmente o oposto. Caminhar é, na sua essência fisiológica, um estado contínuo de queda controlada. Uma queda livre. Sim, a cada passo, o centro de gravidade do corpo se projeta à frente da base de suporte, e o corpo humano entra em queda livre por uma fração de segundo. É uma dependência absoluta de uma captura milimétrica pela outra perna. E o ponto crítico dessa análise é que para milhões de adultos, especialmente ali acima dos 45 anos, o cérebro está lentamente perdendo a capacidade de coordenar essa captura. E não porque estão simplesmente ficando velhos, certo? De forma alguma, é porque o centro de comando neurológico deles está silenciosa e literalmente sofrendo de inanição por falta de oxigênio. Nossa, isso é muito grave. Os dados que temos em mãos configuram uma urgência médica que é monumental. Como pesquisadores, é profundamente perturbador observar o padrão clínico atual. Há incontáveis pacientes relatando instabilidade. Pessoas esbarrando em móveis, portas. Isso, pessoas que sentem uma microhesitação invisível antes do corpo decidir a direção de um passo, que sofrem desvios laterais ao caminhar numa calçada perfeitamente plana. E a conduta padrão nos consultórios. Olha, chega a ser revoltante ler esses relatos. O paciente é mandado de volta para casa com a instrução de andar mais devagar. Ou pior, ganha uma prescrição de fisioterapia para fortalecer as pernas. Enquanto uma patologia vascular deforma progressivamente a capacidade neurológica dele, existe uma internalização cultural de que perder a estabilidade é o pedágio inegociável do envelhecimento. Mas a falha no diagnóstico médico moderno começa por um erro de foco tremendo. A medicina tradicional foca no hardware, quando a crise real está no software. Perfeito. A analogia do hardware e software é exata. Porque as pernas são maravilhas da engenharia, né? Elas têm tendões, ligamentos, mas são apenas o hardware. Elas não tomam decisões. Um hardware é inerte sem o centro de comando que determina a métrica de tempo e a força da contração. E esse centro não está nas pernas. Ele fica na base do crânio. É o cerebelo. Exatamente, o cerebelo. E veja bem, o cerebelo processa os dados numa escala de tempo que desafia nossa compreensão. A cada milissegundo, ele recebe e cruza uma torrente de informações dos fusos musculares, dos receptores articulares, do fluido do ouvido interno e da visão. É ele quem calcula a trajetória daquela queda livre que a gente chama de passo, emitindo microcorreções contínuas para manter o corpo em pé. Sim, e o problema central da conduta diagnóstica atual é justamente a incapacidade de separar a instabilidade da origem do sinal. O que me leva àquela analogia clínica dos documentos que ilustra isso perfeitamente. Vamos observar 3 indivíduos com instabilidade motora severa. O primeiro é um sobrevivente de derrame. Um sobrevivente de AVC. O segundo é um homem com intoxicação alcoólica aguda. E a terceira é uma bebê de 14 meses aprendendo a andar. Todos eles cambaleiam, todos desviam o eixo e buscam suporte nas paredes. Mas os mecanismos biológicos por trás disso são categoricamente diferentes. Completamente diferente. Então, isso me obriga a levantar um questionamento indignado. Se a ciência sabe que mecanismos diferentes exigem tratamentos diferentes, por que o primeiro instinto médico ao ver alguém de 60 anos tropeçar é ignorar o cérebro e focar nas pernas? Receitando agachamentos ou cálcio. Exato. Por que essa negligência? Porque, bom, o modelo médico contemporâneo é hiperfragmentado. É um sistema treinado para olhar para a localização geográfica do sintoma. Se há falha na perna, a investigação se restringe à perna. O ortopedista olha para o joelho. O neurologista olha para o córtex. E a verdadeira interface entre a oxigenação vascular e a coordenação motora cai num ponto cego sistêmico assustador. É um abismo clínico. Sim.
A pergunta correta não é o que há de errado com as pernas. A pergunta clínica urgente do nosso painel hoje é: por que o cerebelo, esse órgão de precisão formidável, começa a perder sua calibração milimétrica? E a resposta, que encontramos nos artigos, nos leva à inanição metabólica. Exatamente. O cerebelo está falhando porque está sendo privado da sua principal fonte de energia. E eu confesso que os números referentes à sobrevivência celular me deixaram alarmado. O cérebro humano representa só cerca de 2% do peso do corpo. Muito pouco. Mas ele consome 20% de todo o oxigênio inspirado pelo organismo. 20%. Mas o que me intriga é por que uma leve queda no fluxo afeta a função de um jeito tão drástico? Não há reservas compensatórias? Essa é a vulnerabilidade anatômica central. Diferente dos músculos, que armazenam glicogênio e aguentam um pouco sem oxigênio, os neurônios não possuem reservatórios significativos. A manutenção da carga elétrica que permite ao nervo disparar um sinal exige energia em tempo real. Então, qualquer redução crônica no fluxo é catastrófica. Implacavelmente sensível. A melhor forma de visualizar essa patologia vascular, sem alarmismos, é pensar numa mangueira de jardim muito extensa. Entendi. Uma questão de pressão hidrodinâmica. Isso. A água não para de fluir completamente. Não é um infarto agudo. Mas se uma pressão mecânica contínua é aplicada no início da mangueira, a pressão global cai de forma sutil. E a água continua saindo, mas o aspersor, lá outra ponta, que seria o cerebelo, perde a força. Perde a força para cobrir toda a área. E um gramado que recebe 20% menos água todos os dias não morre da noite para o dia. Ele seca lentamente. A capacidade funcional diminui de forma crônica. É esse o processo de degradação neurológica que estamos testemunhando. Exatamente. E essa degradação lenta não se manifesta sozinha. Os artigos apontam um padrão de erro de diagnóstico absurdo. Os pacientes quase nunca chegam relatando apenas instabilidade. Eles apresentam uma tríade clínica muito específica. E a medicina frequentemente fragmenta essa tríade, tratando cada sintoma como se fosse uma doença isolada ou só culpa o estresse da vida moderna. Pois é. O primeiro sintoma da tríade é a falha na memória de curto prazo. E não é um esquecimento bobo esporádico. Não. É, caminhar do quarto até a cozinha e perder completamente o porquê de estar ali. Ou estar no meio de uma conversa complexa e um substantivo muito simples simplesmente evaporar. E o que torna isso um marcador clínico tão importante é a assimetria dessa perda, né? A mesma mente que não consegue reter o objetivo de abrir a geladeira por 30 segundos, consegue descrever com precisão fotográfica um evento de 25 anos atrás. Como se fossem sistemas diferentes de energia. Porque são. A consolidação de memórias antigas já ocorreu, os caminhos já estão cimentados, mas formar novas memórias exige a queimativa de altíssimos níveis de energia para forjar novas sinapses. É extremamente custoso. Então, com fluxo reduzido, o corpo faz uma triagem. Exato. A capacidade de gerar novas memórias é sacrificada para poupar energia para funções autônomas e vitais. É o cérebro desligando componentes não essenciais. Meu Deus, é um alarme de asfixia cerebral lenta. E a nossa resposta como sociedade é culpar o estresse. Infelizmente. Isso se conecta ao segundo sintoma, que é a fadiga mental com hora marcada. Aquele fenômeno onde, invariavelmente lá pelas 2 da tarde, a pessoa bate de frente com um muro de exaustão cognitiva intransponível. A concentração simplesmente se desintegra. Ler um simples e-mail passa a exigir o esforço de traduzir um texto antigo. E o choque nos relatórios é que isso acontece mesmo com pessoas que dormiram 8 horas perfeitas na noite anterior. O sono está intacto. Porque não é um problema de sono. Essa queda às 2 da tarde coincide com a redução natural do cortisol no ciclo circadiano. Quando o cortisol cai, o indivíduo depende inteiramente da eficiência metabólica do cérebro. Se há restrição de oxigênio, o cérebro entra em falência funcional temporária. E não consegue sustentar o córtex pré-frontal. E o terceiro sintoma fecha essa tríade de forma cruel. A névoa mental crônica. Um atraso contínuo no processamento. Os pacientes descrevem como um atraso de meio segundo em todas as respostas,
como tentar ler ou dirigir olhando através de um para-brisa embaçado. O esforço computacional extra drena a reserva mental antes da metade do dia. O caso de estudo do paciente Robert ilustra isso de uma forma que chega a doer. Ele é um engenheiro civil de 64 anos, muito analítico. Ele relatou ao médico um desvio sutil para a esquerda ao caminhar. E aposto que fizeram ressonância e mandaram para casa. O protocolo padrão: ressonância, nenhum tumor achado, liberado. Mas o horror retroativo é que há mais de um ano ele vinha lutando para lembrar o nome dos próprios clientes nas reuniões. Ele sofria daquele esgotamento paralisante à tarde e até parou de dirigir à noite porque o esforço era exaustivo. Em uma daquelas queixas era uma doença isolada. Era a mesma patologia de restrição vascular se expressando em múltiplos sistemas. A medicina prescrever estimulantes para isso é uma rendição baseada em ignorância biomecânica. Com certeza. Então, se o núcleo das falhas é a restrição do fluxo sanguíneo, precisamos apontar o local anatômico dessa restrição, onde fisicamente ocorre o estrangulamento, porque, revendo os diagramas, parece um erro profundo de design evolutivo. É onde a anatomia se torna o nosso maior inimigo. O sistema vértebro-basilar. As grandes artérias do corpo ficam enterradas em músculos espessos, mas as artérias vertebrais sobem para o crânio, passando literalmente por dentro dos ossos do pescoço. Essa é a vulnerabilidade mais crítica da coluna cervical humana. As vértebras possuem orifícios chamados forames transversários. E as artérias ascendem passando por dentro desse túnel de anéis ósseos. E no topo, ao passar pela vértebra C1, ela faz uma curva abrupta de quase 90 graus antes de entrar no crânio. É a circulação mais estruturalmente vulnerável do corpo humano. Passar um fio elétrico vital por uma série de ossos móveis é receita para o desastre. Mas espera, eu tenho um questionamento muito sério aqui. Pois não. Se a pessoa sente tensão no pescoço, o instinto básico é tentar alongar, puxar para os lados, mas os artigos dizem que isso não resolve e muitas vezes piora a situação. Se o osso aperta a artéria, por que alongar não libera? Ah, aí está o perigo mecânico oculto. O alongamento convencional foca na parte errada. Quando alguém puxa a cabeça para o lado, o estresse cai quase todo no ponto médio do pescoço, entre a quinta e sexta vértebra, a área de C5 e C6. Essa área já é muito móvel. Então a pessoa só cria mais instabilidade articular. Exato. Enquanto as verdadeiras zonas de compressão letal ficam intocadas. Existem dois pontos críticos. O primeiro é na transição cérvico-torácica, aquela proeminência na base do pescoço, sabe? Aquela corcunda que se forma depois de décadas curvado sobre mesas e telas. E muitos médicos tratam só como um problema estético ou depósito de gordura. Quando na verdade é o bloqueio de C7 e T1. Quando essa região enrijece, o canal por onde a artéria passa sofre uma torção contínua. E o segundo ponto de falha é no topo extremo, em C1 e C2, onde um espasmo muscular profundo estrangula a artéria bem na sua curva mais frágil. Isso nos leva ao momento crucial do nosso painel investigativo. Compreender o estrangulamento é a teoria. Resgatar as vias neurais é a prática clínica urgente. Como restauramos a oxigenação? O protocolo divide o resgate em duas frentes vitais. A primeira é a desobstrução mecânica, pura. E a liberação em C7 me chamou muito a atenção porque não tem nada a ver com manipulação brusca. Ninguém vai estalar o pescoço aqui. De jeito nenhum. Manipulação rápida nessas condições pode causar danos severos. O protocolo foca em reprogramar os sensores da cápsula articular. A pessoa localiza a sétima vértebra, que é aquele osso mais prominente na base do pescoço, aplica uma pressão firme com o dedo na lateral dele e roda a cabeça extremamente devagar na mesma direção. Roda até encontrar a barreira restritiva, o limite da resistência elastra. Isso. O objetivo é parar onde o movimento para naturalmente e sustentar essa pressão por alguns segundos. Quando mantemos essa tração, os sensores musculares avisam a medula que o ambiente está seguro. E aí o sistema nervoso autoriza o relaxamento da contratura profunda. Liberação por persuasão neurológica, não por força bruta. E o segundo passo dessa fase é liberar o músculo esternocleidomastoideo, aquele grandão na lateral do pescoço.
que em pacientes com a tríade de sintomas atua como um cabo de aço encurtado puxando o pescoço para baixo e colapsando o vaso. O protocolo exige ancorar a clavícula com a mão, puxar a cabeça para trás e para o lado oposto, mantendo por 30 segundos, e isso garante que a mangueira seja desobstruída. O sangue fresco volta a banhar o cerebelo. Mas e aqui entra um ponto crucial. O retorno do sangue não resolve a cognição instantaneamente. Religou a energia, mas as máquinas precisam de manutenção. O milagre da neuroplasticidade cerebelar. Exato. O que foi perdido por desuso não está morto para sempre. O cerebelo é implacavelmente treinável, mas ele só ativa a criação de novas conexões neurais sob extrema necessidade. E aí é que entram os exercícios neurológicos do segundo bloco do protocolo, que, aliás, não tem nada de fisioterapia comum. Parecem criados para causar confusão mental aguda. Forçam o cérebro a se virar, literalmente. Há um exercício que exige rotacionar a pelve num padrão circular contínuo, enquanto as mãos executam movimentos rítmicos completamente independentes. É muito assimétrico. E a instrução avisa que as primeiras tentativas vão parecer impossíveis. A pessoa vai se sentir pateticamente desajeitada. E muitos desistem por achar que estão falhando. E nós precisamos impor a gravidade disso aqui para quem está acompanhando. Essa sensação extrema de falta de jeito, de impossibilidade nas primeiras vezes, não é um fracasso, certo? Não é. É a experiência sensorial direta da via neural sendo exigida. Essa estranheza é literalmente a fronteira do cerebelo sendo expandida em tempo real, o software sendo reescrito. E temos o outro exercício, que vem da reabilitação vestibular, adaptado do balé. Um giro de 360 graus com foco visual fixo num ponto da parede. Ao girar o corpo, o fluido do ouvido diz para o cérebro que o ambiente está girando rápido, mas os olhos estão fixos na parede dizendo que o ambiente está parado. É um conflito brutal de dados. O cerebelo entra em pânico. Sim, e para resolver isso e não deixar o corpo cair, ele é forçado a construir novas pontes sinápticas instantaneamente para harmonizar as informações. Isso obriga a gente a uma reflexão muito dura sobre o modelo de saúde vigente. Se corrigir o pescoço e aplicar esses estímulos complexos, pode restaurar a memória de curto prazo e banir a exaustão das 2 da tarde. Porque isso não é intervenção inicial no mundo inteiro. A dura e fria realidade sobre o modelo de negócios da saúde, infelizmente. Ele é estruturado em torno do gerenciamento eterno de doenças crônicas, não da resolução delas. Um paciente que cura a causa raiz com esse protocolo perde a utilidade para o sistema. Exato. Ele não volta mais a cada 2 meses para pegar receita de estimulante químico para fadiga e remédio para tontura. Manter o envelhecimento como um destino inevitável alimenta essa maquinaria financeira de manutenção. E o recado principal da nossa investigação é que o corpo humano possui uma capacidade de restauração muitíssimo superior ao que os prognósticos médicos declaram. O cérebro não pifa à toa. É a desordem estrutural negligenciada do corpo que sufoca ele lentamente. As vias neurais podem ser religadas, o software se reconstrói. O que nos deixa com um pensamento profundamente inquietante, baseado em tudo que dissecamos hoje. Diga. Se a instabilidade ao caminhar, o pequeno esquecimento diário e aquele cansaço mental paralisante são apenas os sintomas ruidosos de um cérebro sendo lentamente estrangulado pelos ossos. Quais outras falhas biológicas que hoje a sociedade aceita cegamente como mero preço do envelhecimento são, na verdade, apenas crises mecânicas de oxigenação escondidas, só esperando por um simples protocolo de resgate? Fica a reflexão para quem nos ouve.